Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à TV Metropolitana. Nós estamos ao vivo através do Instagram, do YouTube, todas as plataformas digitais, Facebook, TikTok e também pelo Rádiosnet. Este é o Apresentando o Seu Negócio. E hoje é o último programa que vai ao ar. E eu me despeço desse projeto Apresentando o Seu Negócio. E eu acabei escrevendo um textinho aqui para não esquecer de ninguém. Então, não se incomodem se eu precisar ler. Mas eu me despeço aqui dessa jornada do Apresentando Seu Negócio com o coração cheio de amor. Muita gratidão, principalmente ao professor Sérgio, pelo convite para eu poder liderar essa bancada aqui, por toda a confiança que ele detém em mim, por me deixar à frente desse projeto tão bacana. Mas hoje é o último dia de Apresentando Seu Negócio com o Lelê Fernandes. Junto com o meu agradecimento com o Sérgio, eu quero agradecer o Enzo Oliveira, que está aqui por trás das câmeras, por todas as nossas trocas tão sensíveis, tão suaves, tão tranquilas. Quero agradecer ao Danilo Teles por toda a credibilidade, por tudo que ele falou para mim, que ele reaqueceu ali a comunicadora que estava descansando, perdida. Também quero fazer um agradecimento especial a alguns patrocinadores, todos eles apresentados pelo Fábio Moura, que eu tenho muito a agradecer, que também confiou muito no meu trabalho, que a gente tem trocas incríveis nas nossas externas, né, Fá? E ele me apresentou algumas pessoas especiais, como a Priscila do Rara Beleza, um beijo muito grande, Pri, ao Luiz Garcia, ao Wilson Castilho, que cuidam de toda a minha parte aqui de beleza. Também quero agradecer ao Maicon, o nosso fotógrafo. Quero agradecer também a doutora Paula Cristofoletti, que cuida da minha saúde aqui em Piracicaba. Agradecer a toda a equipe da Revista Metropolitana, que acreditou em mim, ao Fábio, que eu coloco as minhas palavras no papel. E quero agradecer também a algumas pessoas muito especiais, como a minha família materna, que me dá um apoio, um incentivo enorme. Quero agradecer a minha fã número 1, Opa! Enzo, depois você dá uma ajudinha. Quero agradecer a minha fã número 1, que assiste todos os meus programas ao vivo. Desculpa. Um minutinho. E o Enzo pensando, caramba, vou ter que editar, cara. Quero agradecer a minha fã número 1, que assiste todos os meus programas ao vivo. E se ela não assiste, fica chateada, né, mãe? Te amo, um beijo muito grande. Quero agradecer ao Igor, que está ali nos bastidores e apoiando, sempre acreditando em mim. Quero agradecer aos meus amigos e uma grande amiga, uma grande pessoa que acreditou em mim, acreditou no meu trabalho e sempre me motivou a estar sentada comigo essa mesa hoje. Ai, meu Deus. E por isso, tão grande é a minha emoção. Hoje nós vamos conversar com a Laís Leite, que não é só minha amiga, mas também é minha astróloga. Eu estou tão emocionada, porque esse momento que nós estamos vivendo hoje, a Laís, ela acompanhou muito antes de vocês, que estão vendo aqui através da tela. Nesse estudo tão bonito que ela faz, nesse trabalho tão bonito que ela faz, algumas vezes já apareceu esse momento que nós estamos tendo aqui. E a Laís sempre me motivou e acreditou muito em mim. Seja bem-vinda, Laís. Muito obrigada. Um prazer enorme estar aqui com você. Já estou emocionada também. Hoje vai ser um dia de bastante emoção. Eu nem consegui agradecer todo mundo que eu gostaria. Peço desculpa, mas a emoção é grande. Eu tinha certeza que para o último programa do ano só poderia ser você. Muito obrigada. Então, para você que adora astrologia, para você que tem curiosidade de saber sobre astrologia, hoje é o dia de você ficar ligadinho nessa tela e nem piscar. Infelizmente, hoje a gente não vai conseguir responder as perguntas, porém, eu tenho certeza que tudo que a gente separou aqui para conversar é a dúvida que todo mundo tem, né, Lá? Isso, é verdade. Lá, vamos começar contando sobre você. Eu vou antecipar para vocês que eu e a Laís nós nos conhecemos há algum tempo. A gente se conheceu através de um projeto muito bonito. A gente se conheceu por vídeo durante a pandemia, onde juntou-se um grupo de amigos, inclusive o Igor. Foi nessa ligação de vídeo que eu conheci a Laís e o Igor, que é o meu marido.
E a Laís sempre muito motivadora, muito engajada em tudo que ela se dispõe a fazer. Nós nos conhecemos por lá e eu me encantei não só por ela, mas pelo trabalho dela. A primeira pessoa que me entrevistou foi a Laís. No meio desse projeto, a Laís criou algo muito bonito para conversar com outros profissionais, para trazer um pouquinho de acalanto para as pessoas. E a Laís foi a primeira pessoa a me entrevistar e agora é a minha vez. Lá, conta um pouquinho da sua trajetória dentro da astrologia. Como começou? Como você descobriu, quero ser astróloga, vai ser a minha profissão? Primeiramente, boa noite a todos. A astrologia ela entrou na minha vida já desde muito cedo. A minha mãe ela já fez o meu mapa astrológico assim que eu nasci. Então, foi muito bom o mapa astrológico, assim, de criança, ajuda muito na criação dos filhos. A minha mãe e o meu pai, eles começaram a entender quem que eu era. Bebezinha, não falava nada, mas a astrologia, ela já traz uma mensagem do que essa alma que está aqui, do que essa pessoa que está aqui, ela espera aprender na vida, quais serão as dificuldades que ela pode enfrentar, quais serão os potenciais que ela pode desenvolver, como que funciona a comunicação, como que ela sente, como que ela demonstra amor, como ela se sente amada. Então, os meus pais eles tiveram esse estudo astrológico e eles usaram muito. Então, a astrologia ela sempre fez parte da minha vida. Mais para frente, pegava essas revistas, né? Capricho, lia horóscopo. Sempre que tinham revistas, jornais, eu lia, já me encantava. Mas, como a maioria das pessoas, eu imaginava que a astrologia era signo. Era o signo que a gente via na revista. E eu não imaginava a imensidão que é a astrologia. E muito menos imaginava que ela poderia fazer tanta diferença na vida das pessoas. Do jeito que eu vejo hoje, né? Sim, sem dúvida. Eu sou uma prova disso, viu, gente? Eu sou cliente da Laís. Eu e o Igor, assim, fiel. Mas mais ao decorrer da entrevista a gente vai contar um pouquinho mais sobre os trabalhos que a Laís já desempenhou, as consultas que a Laís já nos auxiliou. E falando sobre astrologia, muita gente tem uma ideia errada, né, lá, achando que é algo relacionado à adivinhação ou algo relacionado mais à espiritualidade, a religiões espiritualistas, e não é isso, né? Não é a verdade. Explica um pouco melhor para as pessoas o que é a astrologia. Então, é muito importante esse ponto, porque a astrologia não tem nada a ver com adivinhação. Eu mesma não sou vidente, não sou adivinha, não trago mensagem do além. Inclusive, eu já abro os meus mapas astrológicos trazendo essa mensagem, porque às vezes as pessoas procuram um astrólogo achando que ela vai prever o meu futuro. Não é bem assim, gente. A astrologia é um estudo milenar. Então, a gente observa como que os astros influenciam e impactam na nossa vida. Então, lá da época dos homens das cavernas, primeiro que lá no comecinho, eles acreditavam que os astros eram divindades que protegiam a Terra. Depois, eles foram começando a perceber que a mudança dos astros influenciava na maré, na colheita, no plantio, na pesca e no comportamento humano. Então, existem registros daquela época, né, que eles percebiam que o astro tá posicionado desse jeito, o planeta está assim, as pessoas costumam ficar mais nervosas, as pessoas costumam ficar mais sensíveis. O que está acontecendo? Então, a gente foi observando que existiam padrões e ciclos que se repetiam. Mais para frente, continuou esse estudo, milenar. E existem astrólogos no mundo inteiro. Então, a gente conseguiu ir compartilhando esses estudos, essas observações. Existem várias áreas de astrologia, inclusive, né? Não é só o mapa do seu nascimento, existem várias ramificações da astrologia. E a gente vai trocando muito, a gente estuda muito. Tanto que, Lê, não tem nada a ver com adivinhação. Para você ter uma ideia, todo mundo pode ser astrólogo. Legal, era uma pergunta que eu ia fazer lá. Qualquer pessoa pode estudar e virar astrólogo? Sim. Porque também não é assim tão simples. Eu gosto de signo, eu leio bastante e vou virar astrólogo. Não. Precisa ter, primeiro, esse interesse
E depois entender que é a nossa autorresponsabilidade, né? Porque quando a gente faz uma leitura astrológica, a gente vai ajudar uma pessoa. Muitas pessoas me procuram quando elas estão passando por situações de vida muito delicadas. Então, você também tem que ter um tato para falar com as pessoas. Tanto que eu não parei só no estudo de astrologia. Tenho muitos cursos de astrologia, mas eu estudo muito desenvolvimento humano, eu leio muito livro de psicologia, acabei de fazer também uma pós-graduação, né, de neurociência, psicologia positiva, mindfulness. Então, eu vou agregando conteúdo para auxiliar. E a gente consegue trazer isso, já que a astrologia ela vai falar sobre todas as áreas da nossa vida. Exatamente. Então, a gente vai aprendendo um pouquinho de tudo para conseguir auxiliar as diversas demandas que tem. Você sabe que o Luiz Garcia, que corta o meu cabelo, ele corta também com o apoio da astrologia. Ele faz um estudo através da sua data de nascimento. Ai, que legal! E ele corta o cabelo no período mais adequado com a ajuda da astrologia. É bem bacana. A astrologia também interfere na fertilidade? Porque existe esse mito, né? Ai, vai na lua cheia que vai dar certo, vai ganhar neném. Tem essa brincadeira. Eu fiz com uma amiga minha, funcionou, mas... Tem a influência, né, por exemplo, quando a lua está nova, quando a lua está cheia, faz uma pressão no líquido amniótico. Então, existem, sim, vários registros de partos na lua cheia, na lua nova, é onde mais tem registro, né? Mas, hoje em dia, muita coisa mudou. Existe um estudo, assim, bem antigo, numa outra época, antes de ter energia elétrica, quando todas as mulheres ficavam juntas, né? O ciclo, ele... Como que fala? Ele se sincroniza, né? Sim, sim. Então, tinha muita influência, né, nisso. Hoje em dia, tem a cesariana, tem outros fatores. Mas tem, sim, esse caso. E eclipse também. Eclipse, em muitos casos, pode antecipar o parto. Eu tenho várias clientes que o filho estava previsto para nascer em determinada data e aí teve um eclipse e antecipou. Olha só, falando em cliente, eu sou uma cliente fiel da Laís. Já falei aqui que, além de amigas, eu também sou madrinha de casamento dela. E sou uma cliente fiel. Todo ano eu faço a minha Revolução Solar com a Laís. Para quem não conhece, ela vai explicar já como que é. E durante 2 anos seguidos, apareceu esse apontamento de trabalho com a comunicação. E a Laís me espetava. Eu comecei gravando uns vídeos e não funcionava. E hoje estou aqui, podendo entrevistar essa querida amiga. Mas a Laís também, ela escolheu a data do meu casamento. Nós casamos numa quarta-feira à tarde, dia 8 de dezembro. Todo mundo assim, mas por que, Deus, vocês resolveram casar numa quarta-feira à tarde? Porque a nossa astróloga falou que era o melhor dia, era o melhor momento para acontecer esse casamento. E nós seguimos as instruções direitinho, até do período de horário, né, lá. Foi um negócio assim. Horário. Conta pra gente um pouquinho sobre essa parte de instrução para melhores dias, melhores horários para você. Não é só para casamento, né? Para diversos... Para vários assuntos. Se chama astrologia eletiva, que seria quando a gente elege o melhor horário para você fazer aquilo que você está procurando. Então, tem pessoas que querem escolher o melhor dia, o melhor horário para casar, para fazer uma cirurgia eletiva, né? Claro que cirurgia de emergência não tem o que fazer, não dá para escolher nada. Mas tem gente que vai marcar uma cirurgia estética, algo assim, no caso. E aí a gente tem que ver como que está o céu, como que está... Assim, cada planeta tem um significador. A fase lunar também pode interferir no caso de cirurgia, por exemplo, né? Existem luas que você faz que, às vezes, você tem uma tendência a ter hemorragia, a ter hematoma. Então, data de cirurgia é bem importante, de preferência aí com o astrólogo, e também de casamento. Tem pessoas que, às vezes, pedem para escolher data para nascimento de filho, né? Mas eu já aviso, essa questão de nascimento é muito particular. É quando a alma sente que tem que nascer naquele horário, naquele dia.
Mas já teve caso de eu passar para a pessoa uma data e, às vezes, antecipou. Não, meu filho quis nascer, ele foi prematuro. Então, essa questão de nascimento, ela é muito particular. E, às vezes, também você marca no hospital a cesariana, só que o médico só vai te atender em outro horário. Então, assim, para nascimento é um pouquinho complicado. Mas cirurgia... casamento e outras coisas também, gravações, por exemplo, a gente está gravando aqui, já terminou Mercúrio retrógrado. Maravilha! Então, a gente consegue escolher as melhores datas. No meu Instagram, inclusive, todos os dias eu publico a previsão diária. E aí a pessoa já sabe, opa, hoje não é um bom dia para ter uma reunião, hoje não é um bom dia para ter aquela conversa, aquela DR. Então, a astrologia ela nos ajuda de diversas maneiras possíveis. Sim, e para quem ainda não acompanha a Laís, é importante acompanhar, porque assim, essa previsão diária é uma coisa que eu e o Igor, a gente criou o hábito de assistir para realmente trazer alguns parâmetros para a gente. Por exemplo, se a gente vê que é possível ter alguma indisposição, a gente já nem... Ou então nem marca aquela reunião de trabalho. Ou não inventa de cortar cabelo, enfim, qualquer coisa que possa acontecer. Então, lá, aproveita e passa as suas redes para quem quiser te seguir, acompanhar as previsões e tantas outras novidades que você traz ali no seu Instagram. A minha principal rede, a que eu mais atualizo e mais uso é Laís Leite Astro no Instagram. Eu tenho TikTok, eu tenho YouTube, mas honestamente eu não atualizo muito. O meu principal é Instagram mesmo. Então, quando eu publico alguma coisa fora, eu aviso lá. E aí eu falei sobre a Revolução Solar. É um produto... A gente pode chamar de produto? Sim, é um serviço, um atendimento. Que você presta. Eu trabalho com 2 tipos de atendimento, que é o mapa natal kármico e o mapa de Revolução Solar. Então, eles têm propostas diferentes, né? Por exemplo, o mapa natal kármico é um mapa que ele deve ser feito por quem está buscando autoconhecimento. Então, eu levo a minha leitura para esse lugar. Porque tem gente que, às vezes... eu quero saber qual é o meu signo, qual é o meu ascendente, qual é a minha lua. A astrologia é muito mais do que isso, né? Claro, a gente vai falar desses temas que são muito importantes, mas existem outros pontos, outros tópicos também muito importantes. E aí eu já levo também para um caminho de trabalhar as emoções. Eu falo sobre questões inconscientes. Então, é uma leitura que é extensa, comparando ao que as pessoas costumam oferecer de atendimento astrológico. O meu mapa natal kármico, ele tem 3 horas de duração. Então, é um diferencial que eu quero passar todas as informações para a pessoa trabalhar esse autoconhecimento. Então, a gente fala sobre todas as áreas da vida também, né? Claro, a gente vai falar sobre dinheiro, trabalho, saúde, carreira. E a Revolução Solar, que você estava comentando, inclusive ficou muito forte no seu ano, né? A Revolução Solar, nessa última revolução. Sim. A questão com o seu trabalho que você está realizando de uma forma brilhante, porque muito obrigada. É lindo de se ver. Todos os vídeos também eu assisto. Só para vocês entenderem, eu faço aniversário em maio. A Laís me passou a minha revolução antes de tudo isso aqui acontecer. É verdade. Falei assim, Leia, estou sentindo aqui que vai acontecer alguma coisa. Ano vai acontecer. E a Revolução Solar é um mapa que a gente deve fazer próximo do aniversário, porque para a astrologia, o nosso ano, ele começa no momento do nosso aniversário. Não exatamente o dia 1º de janeiro, como todo mundo acha que começa o ano. Né? Para a astrologia, é no dia do aniversário. A não ser que a pessoa faça aniversário 1º de janeiro. A respeito dos desafios do nosso ano, quando a gente sabe com antecedência, a gente também consegue evitar que muitos desafios aconteçam, né? Claro que se tem uma coisa que você precisa passar na sua vida, que é só através desse acontecimento que você vai aprender, a lição que você precisa ter aqui na Terra, claro que tem coisas que assim, não dá para serem evitadas, mas muitas coisas dá para a gente evitar. Então, quando a gente sabe com antecedência, a gente se prepara. E eu uso muito isso na minha vida. Eu já escapei de vários posicionamentos de sombra, até mesmo, por exemplo, no meu casamento.
Eu sei que tem períodos que a gente pode ter uma tendência a ter mais discussão, a ter alguns desafios. Então, o que eu faço? Eu já comunico com meu marido, já falo assim, olha, a gente tem que maneirar, porque vai ter uma fase assim, assado, vai acontecer nesse mês, no outro mês. Então, a gente consegue se planejar, respirar fundo, deixar para um outro momento, e as coisas fluem muito melhor. Você sabe lá que eu e o Igor, a gente compartilha um com o outro a nossa revolução. E a minha mãe, como sua cliente, também compartilha dela. Assim a gente fica sabendo como vai ser o ano familiar, Isso né? é que bom. É muito mais fácil. E direto quando o Igor faz alguma coisa de um ponto de sombra que aparece na revolução e eu faço, a gente se chama atenção. Olha lá, apareceu isso daí como ponto de sombra. Chamando a atenção um do outro. Sim. E ainda falando sobre isso, eu vou dar meu depoimento para vocês como cliente. O diferencial da Laís como astróloga são vários, na verdade, né? Mas primeiro porque eu acho a leitura dela uma coisa incrível, porque a Laís, ela manda um áudio para você. Ela não é aquela leitura que vem um textão e que você fica ali preso naquele textão sem entender muito bem o que está escrito ali muitas vezes. Não, ela te manda um áudio totalmente explicativa a sua leitura. A voz dela é uma delícia. Né? Acho que vocês estão podendo ouvir, mas na leitura, assim, é super gostoso. E a Laís, ela não traz só para você um ponto de sombra. Ela traz uma possível solução para esse ponto de sombra. Porque, como ela disse, existe o livre-arbítrio. Então, cabe a você seguir ou não essa orientação. Mas ela traz essas dicas para solucionar esse ponto de sombra. E isso é muito legal. É uma coisa diferente, né? Porque tem pessoas que às vezes jogam lado de sombra e às vezes a pessoa fica desnorteada, fica perdida. Então, até é legal esses estudos complementares que eu tenho, porque assim, no estudo da astrologia, ó, tem tal ponto de sombra, vai acontecer isso, isso e isso. Aí eu falo assim, tá, mas como a gente pode solucionar? Aí já entra um estudo complementar que eu faço de outras áreas, por exemplo. Isso. Até mesmo de parte financeira. Como é também um assunto, eu também tive um ano que eu me dediquei muito a estudos financeiros. Eu li muitos livros de finanças para também conseguir dar uma orientada. Não de dica de investimento, isso eu não faço, não. Mas para auxiliar no comportamento financeiro também. Entre outros estudos. Um estudo que eu adoro fazer é estudo de infância também. E a gente descobre muita coisa quando a gente estuda de infância que afeta a nossa vida atual, afeta o nosso casamento, afeta nossas escolhas profissionais. Nosso comportamento. Então, no meu mapa, eu também falo sobre questões de infância. Eu também entro nesse ponto. E é muito legal, porque tem muita gente que leva para psicólogo e consegue ter resultados maravilhosos em terapia. No meu caso, no meu mapa natal, foi muito impressionante assim, a leitura da Laís, porque mesmo não tendo ligação nenhuma religiosa, a leitura coincidiu com a minha leitura religiosa também. Olha foi só. Muito impressionante. Assim. Falei, meu Deus... E essa leitura é tão impressionante que você se identifica ali imediatamente. A gente mal se conhecia quando você fez meu mapa natal. E foi, assim, muito impressionante. Foi como se você estivesse sem roupa ali na frente da Laís, porque cada detalhe estava ali totalmente explícito, né? E qualquer pessoa pode fazer essa leitura astrológica? Pode e deve, porque a astrologia ela auxilia na vida de todo mundo. Mas para fazer essa leitura, eu preciso saber da data, horário e cidade de nascimento. Então, às vezes, eu não consigo auxiliar pessoas que, por exemplo, nasceram em casa e ninguém anotou o horário que nasceu. Quando uma pessoa nasce em hospital, já tem uma enfermeira que anota o horário certinho, né? Mas algumas pessoas eu não consigo atender porque elas não sabem o horário de nascimento. Algumas pessoas, elas deixam... Por exemplo, quando você vai casar no civil, no cartório, você deixa a sua certidão de nascimento lá, mas você pode pedir uma cópia da sua certidão de nascimento, você não perde.
Porque tem clientes que falam assim, ai, poxa, eu queria fazer, mas eu não tenho mais a minha certidão de nascimento. Mas você pode pegar no cartório. Agora, quem não sabe o horário que nasceu, porque nasceu em casa e tem essa questão, aí, infelizmente, eu não consigo atender. Mas se você sabe o seu horário certinho, a gente pode, com certeza, fazer as leituras astrológicas, tanto o mapa natal quanto a revolução solar. E lembrando que precisa ser preciso, o horário preciso, não é uma estimativa. Acho que eu nasci tal hora, a leitura não vai ficar exata. Então, quanto mais precisa essa informação, é melhor. Eu recebi uma pergunta aqui, lá. Eu vou ler para você, porque fala um pouquinho sobre essa parte de signos. Porque assim, né, Laís, não tem jeito, todo mundo gosta de ouvir, todo mundo gosta de pôr a culpa no signo, a culpa no ascendente, a culpa em qualquer coisa quando a gente fala sobre astrologia. Vamos lá, muitas pessoas falam que o horóscopo e o signo não bate. Quais cuidados as pessoas têm que ter ao ler o horóscopo de um signo específico? Então, essa questão de horóscopo que a gente lê em revista, em jornal, posso contar um segredo? Claro, deve. Às vezes não é nem astrólogo que fez. Muitas vezes é um jornalista que fez e pegou informações aleatórias. Então, muitas vezes não é feito por um astrólogo profissional. Eu não leio muito essas previsões, só quando eu não tinha muito conhecimento sobre astrologia, que eu achava que vai acontecer o que está aqui nesse horóscopo. Não tem jeito, a gente tem um mapa astrológico. E os planetas que estão transitando no céu nesse momento, eles vão interagir com o nosso mapa de nascimento, não com o nosso signo, Sol. Então, eles vão mexer com todos os outros planetas e com as conversas que a gente tem de um planeta com outro dentro do nosso mapa. Então, a melhor forma de você saber o que realmente vai acontecer com você é através de uma leitura astrológica com um astrólogo profissional. Essa leitura de horóscopo em revista, em jornal, é muito rasa e não condiz com a realidade, porque, como eu falei, muitas vezes não foi um astrólogo que fez. Foi o próprio jornalista ali da equipe que muito provavelmente consultou algum banco de dados. Sim. E... Muito bem. Nunca ninguém imaginou aqui, aposto, que todo mundo acorda de manhã e lê o horóscopo em algum lugar. Agora todo mundo está frustrado. Pois é. Lá, eu quero entrar num assunto com você, que obviamente é um assunto que toma o meu coração, porque a gente vai falar sobre cores. Cores, metais. Na sua leitura você também traz essas indicações de cores, de metais. Quando eu falo metais, são os acessórios que a gente usa. Então, todo ano, na virada do meu aniversário... A Laís passa a minha revolução solar, nem que eu compre um pijama da cor que a Laís indicou, que eu pinte minha unha, eu uso a cor que ela me indicou. E você passou no meu mapa natal uma orientação em relação ao uso de um metal específico, que seria o dourado, por conta de algumas faltas que tem ali na minha leitura, que vocês não precisam saber, porque é uma coisa muito íntima. Mas a Laís me passou essas orientações, e claro, é um assunto que eu amo, porque a gente vai falar sobre cores. De fato, as cores influenciam muito na vida astrológica? Então, os signos, eles têm uma correlação com cores que representam, com metais, com ervas, pedras. Então, eu trago esse temperinho para uma proteção astrológica, né? E também na virada, na Revolução Solar, eu vejo o momento exato, a data exata que vai acontecer a Revolução Solar e o signo que está lá no ascendente. E o horário, gente. Isso. E aí eu vejo pelo signo que está lá no seu ascendente a sua proteção astrológica para aquele ano. E eu também fiz um estudo de cromoterapia, fiz curso de cromoterapia, então eu também dou uma orientação, especialmente quem tem terra em ausência no mapa. Desculpa, fogo em ausência. E agora a gente vai para a pergunta que eu aposto que está todo mundo aí assistindo falando, pergunta logo para ela, pergunta logo para ela. Qual é a cor do ano novo? Então, gente, providenciem algo vermelho. Ó, a Letícia já está... Eu tive informações privilegiadas. Eu também vim com esmalte, com batom. É a cor vermelha, né? Pela astrologia, assim... Tem uma linha que acredita em regentes anuais.
Outros, por exemplo, as escolas tradicionais de astrologia que eu estudei, eles falam assim, não, a gente não usa regente do ano, mas muitos usam, e será um ano regido por Marte, nessa linha. Pela numerologia, que é um outro estudo, a gente vai entrar num ciclo de ano 1. Então, a gente soma 2, 0, 2, 6, né, que é o número de 2026, e a gente entra no 1. E a gente vai ter o ingresso definitivo de Saturno e Netuno em Áries. Então, tudo isso mostra o vermelho. A cor para a gente potencializar, para a gente entrar. Pode ser calcinha, pode ser esmalte, pode ser roupa, batom, qualquer coisa. Desde que seja vermelho. Maravilha, pode ser um acessório. Então, apostem no vermelho nesse ano novo. Sim. E esqueçam, vai trazer paixão. Não, gente, astrologia. Lá, eu quero falar sobre um outro lado, Laís. Eu quero falar... A Laís, ela já teve algumas versões também. A Laís, ela já teve a versão dela confeiteira. A Laís já teve a versão publicitária. E a Laís tem a versão dela escritora. Que caminha junto com a astróloga. Sim. Também é uma outra coisa que eu acompanho todos os anos, que é genial, é um grande guia pro ano que vai chegar, que é o seu e-book, o Diário das Estrelas. Isso. Como que funciona essa preparação, esse estudo? Quanto tempo antes você começa a escrever? Porque, assim, é um trabalho bem extenso. Muito. Levam meses para ficar pronto. Exato. Primeiro, como que surgiu essa ideia? Agora eu vou escrever. Eu vou, ao invés de trazer só as previsões diárias, que já é um baita trabalhão, gente, porque a Laís, ela coloca 5:30 da manhã. Se você entrar no Instagram, a previsão diária, parem de ver horóscopo. Vão pro Instagram da Laís ouvir a previsão diária, que vai ser muito melhor pro seu dia. Com certeza. Como é que você decidiu? Eu vou pegar todo esse estudo e eu vou colocar num e-book para ajudar as pessoas a planejarem o ano delas. Sim. Primeiro que eu senti falta de um material desse, né? E assim, antes eu também já fazia um estudo eu publicava no YouTube, eu publicava no Instagram um estudo para eu falar como que vai ser o ano tal. Então eu já tinha um estudo. E aí eu comecei a pensar, poxa, por que eu não publico e dou esse acesso para outras pessoas? Então, antes eu, por exemplo, via os principais trânsitos, mas eu não fazia nada muito minucioso, porque, enfim, o ano são 365 dias. E aí eu falei assim, não, agora eu vou fazer mês a mês, eu vou passar um pente fino aqui. E aí a gente fala no Diário das Estrelas, a gente fala sobre todas as luas e todas as movimentações planetárias importantes que estão acontecendo no céu, como que isso vai afetar coletivamente. Isso é importante de deixar claro, que o Diário das Estrelas, ele não é um trabalho personalizado da vida de cada um. Ele é um auxílio coletivo, como que vai estar coletivamente o céu, que afeta a todos de forma igual, que é o que a gente vê acontecendo, né? Tá tendo conflito, tá tendo problema na economia, todo mundo está estressado, todo mundo está se desentendendo, por que está assim? Então, existe uma força que afeta a todos de forma igual e existem os eventos particulares da vida de cada um. Eu vou casar, eu vou ter filho. Então, existem os eventos particulares que a gente deve fazer a leitura a leitura personalizada, tanto do mapa natal kármico para entender da sua vida, quanto da revolução solar para entender do seu ano. E tem o Diário das Estrelas, que é coletivo. Então, fica um complemento bom, né, Lê? Porque aí você vai ter a sua leitura personalizada. Exatamente. E aí você consegue acompanhar com o coletivo. Sim. E é genial, gente. Quando você... Primeiro que, assim, o valor já é super acessível. Sim, Você não encontra nenhum material, né? Material astrológico com valor tão acessível. E, além de tudo, é aquele planejamento mesmo, né? Lá, assim, olha, o mundo não vai estar bom para
tal momento, em tal data. Sim. Talvez eu vou me planejar para abrir um novo negócio um pouco mais para frente. Sim. É genial. E lá, quantos meses? Que você falou meses, mas não falou pra gente quantos meses. Olha, normalmente eu levo aí uns 5 meses para fazer. Honestamente, eu não sento e paro toda a minha vida para escrever. Então, eu tenho meus atendimentos, eu atendo o dia inteiro. Então, nessas brechas, eu costumo fazer o estudo. Ou final de semana, né? Final de semana eu consigo dar um gás, dar uma acelerada, o que eu não consigo, às vezes, durante a semana. Então, vai essa média. Nesse ano aqui, eu consegui um pouquinho mais rápido, porque eu aproveitei feriado, né? Esse tipo de feriado e vai que vai. De manhã até de noite escrevendo. Mas já está levando, esse último mês essa última vez, acho que um mês assim, aceleradíssima. E quando sai, para que a gente possa adquirir o Diário das Estrelas? Já está no ar. Opa! Entra lá no meu Instagram, o link na minha bio, que vocês vão conseguir adquirir. Lá, e agora eu tenho uma pergunta muito focada no próximo ano. Astrologicamente, quais são as perspectivas para 2026? Porque a gente vai entrar num ano que vai ter bastante feriado. É vai verdade. ter Copa. Vai ter eleição. Então, assim, vai ser um ano extremamente movimentado. Como é que está o aspecto do céu para esse ano? O que é muito interessante é que a gente vai ter um movimento que traz brilho, que traz festa, que traz alegria, que é a entrada de Júpiter em Leão. Então, com esse Júpiter em Leão, a gente já vai estar todo no clima de festa. A gente vai estar amostradinho. E aí a gente vai ter também o Nó do Norte saindo de Peixes e entrando em Aquário, que também traz uma questão coletiva, né? Então, é um momento, honestamente, o ano de 2026, ele vai bater muito numa tecla de autenticidade, de nós sermos quem nós realmente somos. Então, a gente tá vendo um mundo que a inteligência artificial está chegando e muita coisa igual, muita padronização, e são os filtros, e um querendo ficar parecido com o outro. Agora, a gente vai cansar disso e a gente vai começar a valorizar mais quem a gente realmente é. Originalidade. Isso. Então, vai trazer esse tema. O que é também muito interessante de pontuar é que esse eixo ele vai ficar bem trabalhado, Leão e Aquário. Eles são signos opostos, complementares. Então, para a gente conseguir alinhar bem esse ponto, porque Leão ele traz uma questão da individualidade, do brilho pessoal, e Aquário traz muito a questão do coletivo, de olhar para o próximo, para as redes, para as comunidades, para o coletivo. Então, como que a gente consegue alinhar essa questão do eu e a questão do todo? Então, seria muito legal a gente fortalecer quem a gente realmente é, fortalecer os nossos talentos, a gente buscar a nossa melhor versão, buscar capacitação. Também é um ano muito bom para estudos, né? Para a gente fortalecer quem a gente realmente é, fazer o que a gente realmente quer fazer, para a gente poder colocar o nosso melhor a favor do todo, da comunidade. Então, você com seu talento de comunicação, você pode ajudar com o seu talento a levar mais conhecimento para as outras pessoas, né? E trazer mensagens que impactem o coletivo. Então, a gente pegar essa força, a gente mandar embora o lado ruim de egoísmo, de busca por validação externa. O que os outros pensam da gente é um problema dos outros, não é nosso. A gente tem que viver a nossa vida para a gente. Então, essa vai ser a principal mensagem de 2026. E para quem quiser ler um pouquinho mais profundamente tudo isso que a Laís falou para nós, a Laís hoje integra o Grupo Metropolitano. E ela escreveu um artigo para a nossa revista que saiu aí no dia 7. Então, confiram o artigo da Laís na revista Metropolitana, onde ela fala sobre o ano de 2026 e vem mais artigos por aí, né, Lá? Sim, com certeza. Muito bom. Lá,
Eu tenho mais umas perguntinhas para fazer. A gente está caminhando para o final, mas eu vou tentar correr para a gente conseguir perguntar tudo. E uma delas é: qual foi a leitura astrológica? Olha, você já fez leituras super profundas, tanto minha quanto do Igor. Eu lembro que teve um ano que você leu Minha Revolução Solar e falou: meu Deus, minha amiga, eu não sei nem como falar isso daqui para você. Mas algumas outras leituras que você fez também bem complicadas para a gente. Mas qual foi a leitura que mais te marcou ao longo da sua carreira? Olha, tem um ponto que eu achei que foi muito bacana, entrando até num contexto profissional. Foram dois pontos que me marcaram nessa parte profissional. Eu tenho uma cliente que ela trabalhou muitos anos, assim, CLT e tudo mais, e ela, no mapa dela, ela estava numa encruzilhada, porque ela tinha um bom salário e ela queria se arriscar no ramo dela, fazendo uma coisa que ela realmente gostava. E existia muito esse medo de ela sair, perder a garantia dela e se atirar no escuro, e se não der certo, e se eu não conseguir pagar minhas contas. E o mapa dela tinha uma indicação muito clara de que daria muito certo esse caminho. Então, ela, assim, apesar de todas as dúvidas que ela estava enfrentando, ela falou assim: não, vou me jogar. Está apontando esse caminho, vou confiar na Laís e vou me jogar. E hoje ela tem um sucesso, assim, imenso. E desde o começo, desde que ela começou a se jogar, deu muito certo, funcionou muito. E diversas leituras, né, de pessoas que me trazem assim: nossa, depois que você me alertou determinada questão no meu mapa, eu fui para terapia, eu fui trabalhar isso, hoje eu sou outra pessoa. Então, eu atendo assim pessoas desde o comecinho, né? O Igor, inclusive, foi o meu primeiro cliente. Olha lá. Então, até hoje, né? Todos os anos, tudo certinho. Então, é legal a gente fazendo esse acompanhamento e percebendo a evolução das pessoas. Não foi um caso específico que me marcou. Lembrei desse caso profissional. Mas muitas pessoas, assim, retornam e é muito bacana acompanhar a evolução delas. A astrologia, né? É autoconhecimento, né? Com certeza. Com certeza. E lá, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, olhando aqui para a sua câmera, para aqueles que nos assistem, a nossa audiência. Eu queria, na verdade, que você deixasse 2 mensagens. Uma delas, como a gente está aqui no Apresentando o Seu Negócio, e você é uma pessoa que também passou por transição de carreira, sim, algumas vezes, sim, algumas escolhas, eu queria que você deixasse a sua mensagem de apoio, a sua mensagem de motivação para aqueles que estão assistindo e que querem trabalhar com aquilo que eles gostam, com aquilo que o coração deles faz cantar, faz emocionar, assim como você com a astrologia. Poder acordar todo dia feliz e falar: eu faço aquilo que eu gosto. Sim. Então, deixe sua mensagem para quem tem medo ainda, para quem, enfim, não conseguiu se jogar, assim como sua cliente, assim como você. E quero que você deixe uma mensagem também para 2026. Pode ser uma dica, pode ser uma mensagem do seu coração. Fique à vontade, a câmera é toda sua. Eu vou até aproveitar para dizer que a mensagem para 2026 e essa questão profissional, elas podem casar bastante. Acredite em você, acredite no seu potencial. Você sabe melhor do que ninguém o que faz o seu coração vibrar. A gente tem que viver uma vida pra gente. Então, você, no fundo do seu coração... No fundo, a gente já sabe de todas as respostas. Podem ter pessoas que não acreditem em você, mas você precisa ser a principal pessoa que vai acreditar em você, que vai confiar em você. Você deve ser o protagonista da sua vida. O que os outros pensam não é problema seu. Às vezes, elas estão projetando em você o próprio medo delas, a própria insegurança delas. Muitas pessoas não têm a coragem de largar tudo, digamos assim, e se jogar na direção que faz o coração delas vibrar, por diversas questões, né? Mas você deve trabalhar, você deve se preparar, você deve estudar, você deve se mexer, porque também não adianta nada a gente só ficar falando: um dia eu quero fazer, um dia eu quero fazer. A gente precisa tomar atitude, porque se a gente só ficar falando,
nada vai acontecer, a gente não vai sair do lugar. Então, a gente precisa, primeiro, entender o que a gente quer, se preparar para isso e correr atrás dos nossos sonhos, porque no final das contas vale a pena. E eu vou falar para vocês, muitas pessoas não acreditavam no meu trabalho de astrologia no início da minha profissão. E eu estou aqui hoje super feliz, super realizada, ajudei muitas pessoas com o meu trabalho. O meu trabalho hoje é o meu propósito, eu trabalho muito feliz, eu sou muito realizada e que bom que eu não dei ouvidos a outras pessoas. É isso aí. E nós somos muito, muito gratos pela Laís ter engajado e ter acreditado nela mesma, porque ela ajuda de verdade muitas pessoas, principalmente a minha família. O maior prazer. Muito obrigada, Lá, pela sua presença. Eu que agradeço. Foi muito especial fechar o ano com você aqui comigo. Muito obrigada, gente. E eu agradeço a vocês que estiveram ligadinhos comigo aqui nesta temporada de Apresentando o Seu Negócio. Eu desejo que em 2026 vocês tenham muitas bênçãos, que seja um ano de inspiração. Eu desejo que o Natal da família de vocês seja de muita fé, que esse é o verdadeiro sentido, fé e união. E que esse ano novo seja extremamente especial. Conto com vocês ano que vem, mas com surpresas.